Para todos, boa tarde. Bem-vindos à edição de 8 de maio do Em Cima da Linha, o programa de desporto do Conselho de Santo Tirso. Cá estamos então para lhe falar de futebol e não só. Na segunda parte da entrevista com o treinador Américo Soares, depois de uma aventura de 4 anos na China, está de regresso ao nosso país e é o convidado do programa desta tarde de sexta-feira. Na primeira parte acompanha-me o comentador Santo Tirso e tal, Paulo Sampaio. E é com ele, então, que vou estar à conversa nos próximos minutos. Começámos por abordar a final da Taça da Associação de Futebol do Porto, que o Futebol Clube de Vilarinho perdeu por 4-0 frente ao Irmesinde. O jogo teve lugar em Penafiel e teve transmissão aqui no Santo Tirso Digital. Paulo Sampaio, boa tarde. Boa tarde. Uma final que já era complicada para o Futebol Clube de Vilarinho. Duas equipas que bem recentemente se defrontaram para a Hyundai Liga Pro. O Irmesinde, na altura, venceu por 6-0, há cerca de mês e meio atrás. Mas um jogo que ficou mais complicado quando, aos 19 minutos, o árbitro internacional João Gonçalves expulsou, na minha perspectiva, de forma até um bocadinho exagerada, o jogador do Vilarinho Falcão, deixando a equipa reduzir a 10 unidades e, a partir daí, foi o descalabro total. Se com 11 já ia ser complicado, com 10 ficou praticamente impossível, porque o jogo, a partir daí, teve sentido único. Sim. Primeiro, falar de 2 ou 3 notas, independentemente do resultado do jogo, que é o elevado número de pessoas... 4.980. Algo que nós, na Primeira Liga, em alguns jogos, ou melhor, em alguns... Na maior parte. Eu iria dizer que 30% dos jogos não têm essas 4.000 pessoas. Por isso, é algo que é um evento claramente marcante na associação e que acho que deve fazer... pelo menos pensar quem organiza os quadros competitivos a nível nacional, que as associações, e muito bem, não só a Associação do Porto, eu conheço também o caso da Associação de Aveiro, também é uma já vi várias associação... finais, desculpa interromper-te, não percas o teu raciocínio, que o Canal 11 transmitiu, passa a publicidade, da Associação de Futebol de Bragança, também da Taça, e a época passada havia algumas que os estádios completamente cheios. Sim, é isso que eu estava a querer dizer, que é quanto mais próximos das pessoas nós estamos, mais fácil é de tomar as decisões. E muitas das decisões e dos quadros competitivos é de algumas pessoas que estão longe daquilo do que se passa, de conhecer a realidade. E as associações, não estou a dizer que as associações são perfeitas, mas conseguem já perceber aquilo que os clubes são, as ajudas que têm que ter e conseguiram perceber, e bem, que esta taça, sendo bem organizada, quando temos as finais, temos sempre muita gente a ver esse mesmo jogo. Obviamente que mesmo durante a prova é sempre os clubes pequenos, os chamados clubes pequenos, querem se agigantarem e faz taça, por isso vê-se bons jogos, mas os clubes, os sócios, estão próximos das equipas e nesta final percebeu-se isso. E o próximo passo tem que começar a ser os jogos serem todos televisionados para dar outra imagem àquilo que é a competição, porque as equipas também são boas. Primeiro falar disso, depois dizer, porque eu na semana passada disse que as finais são sempre 50-50, portanto não posso dizer que sabia que era 80-20, por isso eu tenho que dizer e continuo a dizer que as finais são 50-50. Depois aquilo que se passa no jogo, aí é que pode alterar este 50-50. E tu falaste muito bem que para mim é o momento do jogo, que é a expulsão. A partir do momento em que há a expulsão, bem ou mal ajuizada, hoje em dia, eu muito sinceramente, de arbitragem... O VAR não se manifestou. João Gonçalves deu essa indicação. Outra vez, porque às vezes as pessoas falam ou do árbitro ou do VAR. Eu falo do VAR, do árbitro, do quarto árbitro, falo de toda a gente, porque é uma equipa e as decisões são tomadas por equipa. Eu cada vez tenho mais dificuldade no geral, não vou estar a falar deste lance específico, no geral, consigo perceber menos de arbitragem. Por isso é algo que já não vale a pena estarmos aqui a falar se não é, se o VAR devia ter comunicado, se não devia, porque a gente, neste campeonato... Tens a opinião de alguns comentadores de televisões nacionais, que sim, ouvimos também a dizer, eu cada vez percebo menos arbitragem. Não, porque nós vemos lances... Vejo certas decisões... Já sei como vão dizer, os lances não são iguais, são semelhantes, não são iguais, nunca há lances iguais,
mas eu vejo uma coisa num determinado jogo, depois vejo noutra. Portanto, não vale a pena estarmos aqui se era cartão vermelho, se não era. O que é facto é que condiciona aquilo que foi o jogo. E atenção, não estou a dizer que a decisão, mesmo sendo uma má decisão, que foi propositada. Atenção, sim. É o caminho que eu até aí nem quero ir. Ou seja, foi tomada essa decisão... No local onde eu estava no estádio pareceu-me exagerado. Que condicionou o jogo. Mas... e este 50-50 depois passou para um 80-20 e aconteceu o resultado de forma natural, em que o Irmesinde ganhou o jogo de forma justa, sem margem para dúvidas. O Vilarinho aproveitar esta experiência, que é mais uma experiência, desfrutar daquilo que foi a competição e pensar no próximo ano para voltar outra vez à Liga Hyundai, que é uma liga bastante competitiva, e o Vilarinho colocou novamente o seu nome na história da Associação de Futebol do Porto ao participar na final. Final essa que é algo que tem que continuar a ser jogada, e uma competição que tem que continuar a ser todos os anos cada vez melhorada até, porque às vezes também acontecem estes jogos, às vezes a meio da semana. Não sei se era melhor... Uma certa eliminatória para a frente é sempre a meio da semana. Não sei se ter as eliminatórias ao domingo não seria melhor, porque iria com certeza mais gente ao Só as meias finais é que normalmente é no fim de semana. Exatamente. Por isso, tentar colocar os quadros competitivos de forma a que as eliminatórias também fossem ao domingo, para levar mais gente ao futebol. De resto, daquilo que é a final em si, é continuar assim nesta organização, e muito bem por parte da Associação do Porto e das restantes associações, que hoje em dia vemos cada vez mais o futebol distrital a ser, não diria igual, mas próximo daquilo que se faz nas competições profissionais. Por isso, neste caso, a Associação do Porto está a 25 de Abril com 5.000 pessoas. 4.980 foram os números oficiais, é qualquer coisa. Para duas equipas num campeonato distrital. Não são as palavras, por mais que a gente possa estar aqui a falar, é uma coisa fantástica, que por mais que a gente diga bem, eu acho que mesmo para aqueles jogadores, para aqueles treinadores, se calhar foi a primeira vez que jogaram com tanta gente. Com tanta gente e uma emoção tão grande. Por isso é que eu digo que a Associação está de parabéns, porque conseguiu colocar os adeptos das duas equipas, portanto, junto dos seus clubes. Sentimos que as pessoas de Vilarinho aproximaram-se do clube. Exatamente. Obviamente que Irmesinde, pelo trajeto, também já teve nos campeonatos nacionais. No passado, o Irmesinde também levava muita gente ao futebol, mas não tenho dúvidas que foi muito mais marcante e num passado recente, as pessoas de Irmesinde foram desta vez ao jogo, que não foram nos últimos anos em Irmesinde. A Hyundai Liga Pro regressa este domingo, depois de no passado sábado ter havido campeonato. Está ao rubro, Paulo, a subida. Sousense 70 pontos, Maia Lidador 67, faltam 2 jogos. Neste próximo fim de semana, por lá está para referir no próximo domingo, não. Este domingo próximo não há jogos da Hyundai Liga Pro, que regressa só no dia 17 de maio, com o Vilarinho Gandra, Lixa Vila Caís, Aliados Pedras Rubras, Canidelo Sousense, Rio Tinto Gondomar, Coimbrões Boa Vista, Nogueirense Maia, Irmesinde Vintes e Foz Lousada. 70 pontos para Sousense, 67 para o Maia. Vai ser uma luta titânica. Faltam disputar 6 pontos, Paulo Sampaio, para estas duas equipas. A vantagem para já é do Sousense, que só precisa de vencer uma vez e empatar outra. Caso o Maia vença os 2 jogos. Podemos já ter vencedor na próxima. Ou na próxima jornada pode haver já campeão. Se o Maia perder e o Maia tem uma curta, mas complicada deslocação a Nogueira. Por isso é que eu falei, porque e sendo o derby, os derbys costuma-se dizer que não se jogam, que se ganham, é muito emocional e pouco racional. Por isso, em caso de derrota do Maia e o Sousense consiga ganhar... Derrota ou empate até. Se o Sousense vencer, neste caso até o empate... Se o Sousense vai a Canidelo, também não é fácil. Por isso, pode haver campeão este fim... Ou melhor, na próxima jornada. Mas realmente é um campeonato que estas duas equipas mereciam, por aquilo que têm feito, mereciam
a subida de divisão porque demonstraram capacidade e qualidade no seu jogo para essa mesma subida. Na parte de baixo da tabela classificativa, Boa Vista, Vilarinho e agora o Avintes já desceram matematicamente. Luta entre Lixa, Lousada, Foz, Coimbrões para um lugar destas 4 equipas, sendo que o Lixa na próxima jornada recebe o Vila Caís, enquanto o Foz joga com o Lousada, portanto confronto direto aqui entre as duas equipas, e o Coimbrões recebe o já despromovido Boa Vista. Coimbrões que na passada jornada, no passado sábado, teve um importante triunfo no terreno do Ganda por 2-0. Sim, o Coimbrões... Andou praticamente o campeonato todo também abaixo da Liga d'Água. E o Coimbrões, neste momento, talvez seja a equipa que esteja em melhores condições, para não descer. Tem agora um jogo com o Boa Vista. Teoricamente pode conquistar os 3 pontos, e se conquista esses 3 pontos, pode ficar neste campeonato. As outras 3, pensávamos nós que o Lixa, a determinada altura, podia sair desta situação, não está a conseguir. O Lousada e o Foz têm estado sempre nestes lugares, por isso vai ser também uma luta um bocadinho parecida com a do primeiro lugar até ao fim. Vamos ver qual é a equipa vai ser a Fava, a qual equipa. O Lixa que tem recepção ao Vila Caís e depois uma deslocação ao Pedras Rubras, que também ainda não está completamente... Aí já pode estar, atenção. Mas mesmo 2 vitórias do Lixa podem não chegar. Sim. À partida chegam porque vai haver confronto direto. E há aqui uma coisa que nós muitas vezes falamos, determinada equipa já não precisa. Mas nós temos visto equipas que já não precisam, ainda certo, vamos lá falar do Aves, que não precisava, e o Nacional perdeu o seu jogo. O FAF não precisava do jogo, por exemplo, que o Sporting Braga B e empatou. E o FAF podia perder esse mesmo jogo. Mas aí também se vê o profissionalismo das equipas. É isso que eu estou a dizer. Hoje em dia, não basta dizer que aquela equipa... Não, hoje os jogadores também sabem que está muita gente a ver os jogos, podem ser, e uma boa divisão pode promover esse mesmo jogador para outros patamares. Portanto, eu já não vou nessa conversa que é fácil dizer a equipa não precisa, por isso vai facilitar. Não. Neste momento, no futebol de hoje, e no dia em que eu também pensar assim, também não vale a pena estar aqui a falar, nem estar no futebol no dia em que penso que uma equipa facilitou. Por isso, vão ser jogos difíceis, vai ser uma luta até ao fim. Nós aqui, um bocadinho por ele ser da casa, que vem cá algumas vezes, a gente tem mais a tendência para que o Lixa possa sair pelo seu treinador, ser o Marcos Nunes, que já esteve nesta casa várias vezes, mas eu digo sempre que vença melhor. Muito bem. Vamos então para a divisão de elite, que arranca a segunda fase no próximo domingo, com a jornada 1 de apuramento de campeão, com os jogos Friamundo Padroense, Lavrense Baião, Paulo Sampaio aqui. Esta semana li um comunicado que teoricamente podem subir os 4, mas não é certo que subam estes 4, devido à reorganização que poderá haver com as descidas, ainda que a reestruturação que poderá haver por causa do Aparecido de São Martinho. Sim. Exatamente. Também li isso. A informação que eu tinha é que as 4 é que... Também tinha essa informação, mas pelos vistos... E tanto é que as 4 festejaram. Pois, mas... a subida. Exatamente. Vamos ver o que é que sai daí. Também, esta semana, também vem a dizer que o treinador de Lavrense não iria ficar na próxima época. E até a notícia dizia, apesar da subida, não continua na próxima época. Acredito que chega ao fim e que subam as 4, mas é um mini-campeonato, e quem entrar melhor nesse mini-campeonato tem mais possibilidades de sagrar campeão. Baião é o candidato? Acredito que seja... pelo investimento que teve e pela qualidade do seu jogo e dos seus jogadores, é o grande candidato a ser campeão. E obviamente, a subir de divisão, se não subirem as 4, mas eu acredito que vão subir as 4, e que merecem, porque fizeram um bom campeonato. Eu digo sempre que as equipas, quando têm um determinado número de jogos e ficaram
quer nos primeiros lugares, nunca, principalmente quem ficou em primeiro, devia sempre subir. E nós, ao longo destes anos de programa, já nos debatemos várias vezes. Vimos tanta equipa que esteve sempre em primeiro. Quando chega a estes mini-campeonatos, tem 1 ou 2 tropeções logo de início, nunca mais se encontra e não sobe de divisão. Acho que é frustrante para as pessoas, para os seus treinadores, para os seus jogadores e principalmente para os seus diretores, que muitas vezes investem e pensavam eles que a subida ia ser fácil porque ficam em primeiro. Há 2 épocas aconteceu isso com a Aliança de Gandra de Marcos Nunes. Por exemplo, quer dizer, andou sempre em primeiro e venceu tranquilamente e depois acabou por não subir de divisão. Por isso, digo que estas fases deviam ser para, obviamente, sagrar campeão. E aí, assino por baixo. Deve haver sempre um campeão da divisão. Mas a subida, quando se vai para uma fase desta, acho que devia estar garantida, porque as equipas tiveram e fizeram um esforço muito grande durante a época para ficar nos 2 primeiros lugares. Também arranca a divisão de honra, puramente campeão, com os jogos Sete, Várzea e Pedrouços, Gondim da Meia. O histórico Pedrouços, também equipa dos campeonatos nacionais, nos anos 80 e 90. Sim, já há mais de uma década relegada para os campeonatos distritais. Paulo Sampaio procura agora subir mais um degrau na Associação de Estas Futebol 4 equipas, pela informação que tenho, sobem as 4. Sim, essa também a informação que me deram, sobem as 4. Sim, o Pedrouços é um histórico da Associação de Futebol do Porto. Não estou a dizer que os outros não tenham a sua história, mas o Pedrouços... Pelas suas passagens pelos campeonatos nacionais. Lembro-me de ir na antiga 3ª Divisão e passei lá jogos como adepto, não tem problema nenhum de o dizer, na altura era adepto do Trofense, também tinha um pai que era diretor. Tardes tenebrosas. E passei lá e fugi pela porta do cavalo. No velho campo pelado. Pela porta do cavalo, muitas das vezes, que aquilo não estava... O ambiente não era fácil. As pessoas já sabiam que ir jogar a Pedrouços era complicado. Ia-se a perder 1-0, tinha que se dar a volta para o 2-2. Eu lembro-me disso. De eu ser miúdo e ouvir estas conversas. Noutros tempos são outros, as condições são outras. Apesar de, do campo do Pedrouços, depois foi relevado natural, sim. E agora até passou para sintético, mas as condições eram outras. Quando era no pelado, aquilo era muito mais complicado. E era um campo bastante pequenino também. Sim. Velhos tempos. As condições eram outras e ainda bem que melhoraram as condições. Na primeira divisão houve campeonato no passado fim de semana, no sábado. O Calçada foi vencer ao terreno do União Futebol Clube de Sousa por 3-1. Sendim 2, Vila Boa do Bispo 2 e Panteras Negras 2, Parada 5. Lidera o Calçada este mini-campeonato com 6 pontos, seguido do Parada com 4. 2 pontos para Vila Boa do Bispo e para Sendim. 1 ponto para a equipa do União Futebol Clube de Sousa. A equipa do Panteras Negras Futebol Clube ainda não pontuou. O Calçada aqui, que foi a equipa que venceu a série onde estavam as equipas do Conselho de Santo Tirso, a fazer jus ao campeonato que fez também. E para já 2 jogos, 2 vitórias. E obviamente que não serve isso de satisfação para nós, mas dizer que, sendo da série onde estavam as equipas do Santo Tirso, do Conselho, não era fácil ficar nos primeiros lugares, porque ela está a ser a melhor equipa de todas as séries, para já, obviamente, 2 jogos, 2 vitórias, e está a ser o grande favorito a ser o campeão da primeira divisão. Para domingo temos o Parada Sousa, Calçada, Vila Boa do Bispo e Sendim Panteras Negras, todos estes jogos marcados para as 4 da tarde. Vamos agora falar da Liga de Portugal, com a equipa do Aves Chade a ir à Madeira e a vencer o Nacional por 2-1. Um jogo, Paulo, como há pouco referiste, que não conta para nada para o Aves, não é? Mas a equipa quis mostrar que o que este campeonato foi, se calhar... havia de estar a começar agora, não é? Agora é que havia de estar a começar, mas não está. Está a acabar. Não, isso é que é fácil dizer isso. Se calhar por estar a jogar desinibido também é resultado, não é? E muitas das vezes as pessoas escondem-se um bocadinho ao dizer isso. Porquê? Porque depois já não querem a responsabilidade daquilo que foi uma época não tão bem preparada. Ou seja, temos que aqui dividir 2 coisas. Primeiro, há um facto que a partir do momento em que matematicamente deixem ou não é possível a manutenção na Primeira Liga, tem 2 resultados muito bons.
consegue tirar pontos ao Sporting e consegue ir ganhar ao Nacional. Sim. 4 pontos dificílimos de os conquistar. Isso é ponto assente. Mas o campeonato começou em agosto. Fez. A 9 de agosto. A 9 de agosto. E andamos até dezembro a ter muitos poucos pontos por parte do Aves. Que agora, com estes pontos e com os últimos jogos, já tem em termos pontuais, já não é tão mau assim. Agora, temos que perceber o que é que falhou, o porquê destes jogadores só agora, depois de descerem, é que tiveram a capacidade em termos de resultados, de melhorarem. E só aí é que podemos melhorar, porque se acharmos, e se formos pelo mais fácil, que é dizer, se o campeonato começasse agora, não evoluímos. Não é? Já dizia Paulo Bento, se a minha avó tivesse rodas, era autocarro. E com isto, vou dizer uma coisa, há pouco tempo tivemos um presidente que disse, se nós não tivéssemos ganho a um determinado clube, podíamos ser... sim. Podíamos ser candidatos. Ou melhor, podíamos lutar... pelo título. Ou podíamos ser campeões. Então não jogávamos. Quer dizer, essas coisas... E perdíamos e éramos eliminados. As coisas não podem ser... eu tenho uma opinião sobre isso. Não. As coisas são para perceber porque é que, ao ganhar esse jogo, não se conseguiu, para não voltar a acontecer. Um bocadinho como ao Aves. A 8 de agosto começou o campeonato e até dezembro as coisas não correram bem. O porquê que aconteceu, o que é que se errou, para depois melhorar e acertar na próxima época, porque a próxima época está já aí, tem que começar a ser preparada. É um campeonato extremamente competitivo. Muito competitivo. É um campeonato... Há equipas que preparam para subir e estão a lutar para não descer. Para não descer, e nós vemos históricos como o Passos Ferreira, como o Portimonense, como o Farense, que podem cair, apesar de o Farense agora, com esta vitória... Sim, deu um saltinho. Deu um salto na tabela classificativa, mas podem descer de divisão à Liga 13 e há bem pouco tempo estavam na Primeira Liga. Por isso, perceber o que é que vai ser e o que queremos também para o futuro do ABS, do Aves, porque... se vamos falar só das coisas boas que é então lutar e subir de divisão. Nós no início da época dizíamos que o Viseu não estava a ser a sensação pela negativa porque estava em baixo. Sim. Depois faz uma recuperação fantástica e até dissemos que já tem um passo lá e hoje temos o Torriense a 2 pontos do Académico de Viseu. E com melhor gola-baragem. Ou seja, tudo pode mudar. Até pode o Viseu claro, ficar em segundo e subir de divisão. Mas, dentro do campeonato, temos... ou melhor, a nossa opinião vai mudando quase de mês a mês, porque é um campeonato extremamente competitivo. E tanto é que o Torriense também está na final da Taça de Portugal. Se não fosse um campeonato que não tivesse qualidade, o Torriense não estava na final da Taça. Teve que passar muitos clubes para chegar lá. Por isso, claro, com sorte também no sorteio, no sentido, jogou com o Fafo na meia-final, se jogasse certo com um Porto a 2 mãos, que para o ano não vai ser, não é? Certo, ou com o Sporting teria mais dificuldade. O que é facto é que vai à Taça de Portugal. Há uns anos tivemos também o Chaves a jogar contra o Porto na final da Taça e desceu de divisão, parece. Posso estar aqui. Desceu da segunda Liga para a segunda B. Para a segunda B. Por isso, e tivemos um Leixões da segunda B jogar com o Sporting na final. Por isso, os campeonatos cada vez são mais competitivos, as equipas treinam cada vez melhor. E esse Leixões até eliminou o Sporting de Braga em Braga. Em Braga. Não, foi uma mão só e foi lá ganhar. Por isso, e não subiu de divisão. E não subiu. Foi o Marco Canaveses. Por isso, para vermos que já nessa altura, e tinha o Leixões uma grande equipa, por isso, e não subiu de divisão. E não subiu. Foi o Marco Canaveses. Por isso, para vermos que já nessa altura, e tinha o Leixões uma grande equipa, e o Mr. Carlos Carvalhal estava a iniciar o seu processo como treinador, e o Chaves, que desceu de divisão e estava na final da Taça. Por isso, é um campeonato extremamente competitivo, muita qualidade, em que se a época não for bem preparada, será difícil subir de divisão. Avançamos para dizer que o Aves recebe o Porto no próximo domingo às 6 da tarde. De resto,
Domingo também às 8h30 temos esse Alverca Estoril e depois a jornada toda na segunda-feira às 8h15 da tarde ou noite, como quiserem. Um pulinho à Liga 3 para lhe dizer que terminou o campeonato na fase de manutenção com a despromoção, surpreendente ou não, do Sporting de Braga B. A equipa bracarense jogou no estádio Amélia Moraes. Não foi além de uma igualdade a 0 frente ao FAF, igualdade também no Paredes Marcos 09 2-2, e o São João de Ver, que acabou por vencer esta fase de manutenção, quem diria, recebeu e bateu a já despromovida São Joanense por 2-1. Paulo Sampaio, vimos que o Braga B, os jogadores fizeram a festa quando terminou o jogo em Braga e depois foi o balde de água com muito gelo que veio de Paredes, com a equipa do Marco a empatar 6 ou 7 minutos depois da hora. E mais uma vez vamos falar daquilo que é a nossa posição, porque não é fácil falarmos de futebol cada vez mais por essa imprevisibilidade dos resultados. Eu lembro na semana passada nós estarmos a falar de cada vez mais as equipas marcam mesmo a acabar. E eu até contigo até disse, não, as equipas quando estão hoje já estão organizadas, também não é assim tanto que acontece as coisas. As últimas jornadas há muita emoção e pouca razão. Ou seja, aquilo que é a organização muitas das vezes escapa aos próprios treinadores, aos jogadores. E nós falamos até que houve adeptos eu penso que foi em Inglaterra, que entraram dentro do campo aos 94. Aos 96. Aos 96 e aos 90 mais 10. 90 mais 10 foram os outros adversários festejar e acabou o jogo e subiram esses e não foram os outros. Não é? Aqui foi um bocadinho assim. Depois tivemos o Sporting que empatou até aos 90 com o Tondela. Aos 91, estava a vencer 1-0 e falhou um penalti. Falhou um penalti e ainda faz 2 gols ao Sporting. Aos 92 e aos 94. E chegámos a este campeonato e diz-nos isso que o Paredes aos 90 ou 91... 90 mais 1. 90 mais 1 faz o golo. O Braga não está no Campeonato de Portugal. E o Marco, aos 90 mais 8, acaba por empatar de grande penalidade e ficou o Marco na Liga 3. Para aquilo que é um projeto desportivo para uma equipa B, não é bom. É muito mau. É mau, porque o Campeonato de Portugal não tem a qualidade da Liga 3. Desde as condições, desde os relevados naturais, tudo. Para aquilo que é a evolução do jogador, na minha opinião, não é o melhor. E se eu estava a contar, também não estava, porque esta fase do Braga é muito má mesmo. São muitas derrotas. São 2 vitórias em 10 jogos. É muito pouco para uma equipa que esteve e que queria ficar nos 4 primeiros lugares para lutar para a Liga 2. Sim. Trocou o treinador também na última jornada, também não sei o que é que isso vinha a melhorar, mas pronto, trocou o treinador e as coisas não correram bem. E depois salientar o São João de Ver, desde a entrada de Dani Alves como investidor, ou como o rosto desse mesmo investimento, o São João de Ver melhorou muito. Também foi buscar jogadores de qualidade, não foi só... reforçou. Exatamente, não ter só a ver com aquilo que o Dani Alves até nem joga. Se calhar ainda dava uma perda. Não, perdem. E podia jogar no São João de Ver, mas foram buscar jogadores de qualidade desta Liga 3 e acabam por fazer uma excelente segunda fase, ou fase de manutenção. O São Joanense, desde cedo, percebeu-se que não ia ter condições. Depois a luta era entre o Marco e o Braga B, porque depois o Paredes e o Faf foram gerindo à sua maneira este campeonato, ganhando aqui, empatando ali, perdendo acolá, portanto, de forma tranquila. Salientar é o São João de Ver, que em 8 jogos não perdeu, desde a entrada do treinador. Lá está um treinador que também estava na casa, o treinador do Marco também... Creio que como diretor desportivo, não é? Diretor desportivo, passou a treinador, e o do Marco também, pelo que percebi, era da formação, da estrutura, e porque até o título que vi foi, afinal, os santos da casa fazem milagres. Obviamente que no caso do São João de Ver, a equipa reforçou-se muito para esta fase, para não descer de divisão. Por isso é que também, não tirando o mérito ao seu treinador, claro, obviamente, mas a qualidade melhorou, por isso acabou por descer o Braga B de forma surpreendente. Braga B que vai, com toda a certeza, para a Série A na próxima temporada. Mais um adversário extra para o Futebol Clube Tirsense na luta pelos primeiros lugares. É uma equipa que de certeza que na próxima época vai apostar para regressar o mais rápido possível à Liga 3.
No Campeonato de Portugal, segunda jornada, com o Lessa a vencer o Rebordosa por 1-0 e o Vianense a vencer o Bragança por 1-0. O Lessa soma 6 pontos ao fim de 2 jogos. Está bem encaminhado para a subida à Liga 3. Paulo Sampaio, o Bragança 3 pontos, Vianense 3 e o Rebordosa, que ainda não pontuou nesta fase, depois de uma primeira fase imaculada. Eu vou também dizer, e agora? E vamos repetir, não é? Exatamente. E agora? Vamos repetir. Obviamente que também o calendário não foi fácil para o Rebordosa. Tem agora 3 jogos consecutivos em casa. Se ganha estes 3 jogos, mas lá está, mas tem a pressão de ter que ganhar mesmo nos jogos. Uma escorregadela pode ser fatal. O próximo jogo, se não ganhar, por exemplo, pode ser extremamente complicado. Mas é uma equipa que está habituada a estar em primeiro lugar ao longo do campeonato e pode não subir de divisão. Ou seja, está em último lugar com 0 pontos. E a que ficou em segundo no campeonato dele... Era da mesma série. Da mesma série. Tem 2 jogos e 2 vitórias. E a continuar assim é o candidato para a subida de divisão. Também sei que o Lessa, desde o início, as coisas não correram bem, mas tinha qualidade no seu plantel para fazer o que está a ser feito. Mas, obviamente, que a equipa do Rebordosa, neste momento, está a ser a surpresa pela negativa pelos 0 pontos, mas ainda faltam 4 jornadas e estes 3 jogos em casa do Rebordosa serão importantes. Ganhar os 3 jogos em casa está na luta pela subida de divisão. Próxima jornada, domingo, às 5 da tarde, Rebordosa, Vianense e Bragança, Lessa. Está definido o calendário da temporada 2026-2027. O arranque da Liga Portugal está agendado para o fim de semana de 8 e 9 de agosto, data em que será também dado o pontapé da Liga 2. Já quanto aos campeonatos não profissionais, o Campeonato de Portugal e a Liga 3 têm os seus inícios agendados para o dia 16 do mês de agosto. Paulo Sampaio, vai haver reestruturação dos quadros competitivos. Portanto, no Campeonato de Portugal, que é aquele que mais diretamente nos diz respeito, se é assim que se pode dizer, já que acompanhamos mais de perto, vão descer só 2 equipas diretas e o terceiro, o antepenúltimo e o quarto de baixo para cima, se é assim que me diz a expressão, vão fazer um play-off. Concordas com este novo modelo que vai entrar em vigor na próxima temporada? Eu depois ainda tenho que ver esse mesmo quadro competitivo com o número de paragens até ao final do Pois, aí é que vai ser, parece-me que vai ser um campeonato curto na mesma, não é? Porque relativamente às descidas eu também concordo, porque estavam a descer demasiado 5 clubes. equipas, quase metade do campeonato. Na minha opinião, era muita equipa a descer de divisão. E sabemos nós que é sempre complicado as descidas de divisão e muitos dos clubes lutam até ao fim e não merecem descer de divisão. Agora, tem que depois analisar é aquilo que é as paragens deste mesmo campeonato, porque se continuarmos a parar a cada mês e meio, 2 semanas, as coisas começam a... E depois, mesmo assim, o campeonato acaba em finais de março ou em abril, as coisas tornam-se complicadas. É isso que nós temos que perceber, porque este é um campeonato que cada vez está a ser mais posto de lado pela Federação Portuguesa de Futebol. A Liga 3, sim, está a ter um impacto bom, principalmente no Canal 11, mas este Campeonato de Portugal tem sido um campeonato que tem sido um bocadinho posto à margem daquilo que é as transmissões televisivas, aquilo que são os programas televisivos, e provavelmente a Liga Feminina, e nada contra a Liga Feminina, atenção, mas neste momento, por exemplo, no Canal 11, acho que dá mais ênfase à Liga Feminina em Portugal do que, por exemplo, ao Campeonato de Portugal. Sim, não há transmissões. Não há transmissões, enquanto nós todas as semanas vemos transmissões do futebol feminino, do Campeonato de Portugal. Na época passada ainda houve uma ou outra, este ano não houve nada. Desde da Liga 3, do início da Liga 3, de ano para ano, o Campeonato de Portugal tem ficado para trás. No ano passado, por exemplo, os jogos de subida de forma regular eram dados. Este ano não tem acontecido isso. E de certeza que temos muito bons jogos também no Campeonato de Portugal. E então, nesta fase que estão as melhores equipas, não tenho dúvidas que seriam bons jogos para serem transmitidos. Por isso, acho que é um campeonato que tem que ser valorizado
por quem organiza. Se não houver essa valorização por parte da Federação, e eu já o transmito também isso, e tenho a minha ideia, não sei se não faria sentido começarem a ser as associações a organizar este mesmo campeonato. Não sei se... E atendendo já, e falámos já da final como foi organizada, cada vez mais as associações estão-se a profissionalizar para a organização desses mesmos campeonatos. E não sei se no futuro não poderá passar por aí. Que passou por aqui, que eu agora já não me recordo de quem, que passam tantos, que disse exatamente isso. Que se calhar não era a altura das associações começarem a organizar o Campeonato de Portugal. Não é? Porque são se a Federação não liga nenhuma, não é? Se não olham com olhos de ver para este campeonato, não tenho dúvidas que se lançassem esse repto às associações, as associações iam, com toda a certeza, agarrar essa oportunidade para demonstrarem mesmo que têm essa capacidade de organização e de organizar as respectivas competições. Já falámos isso até nos respectivos cursos de treinadores do UEFASAS. Penso que já há 4 associações que, desde este ano, que começaram a organizar esses mesmos cursos. Por acaso agora até vinha a ler um artigo da Federação até para ex-jogadores, fez uma coisa que os ex-jogadores há muito que já andam a dizê-lo, que é fazer o FAB e A ao mesmo tempo, ou seja, demora mais tempo, mas tem essa possibilidade de o fazer. Obviamente que tem um lado bom para os jogadores, mas já vieram gente que diz que tem o FAV já há algum tempo e não consegue entrar nos cursos. E porque é que esses têm e não precisam treinar para ter B e A ao mesmo tempo e eles não? Por isso, é algo que, na minha opinião, a Federação quer fazer isso. Poderia fazer isso para esses 20 jogadores, porque é só a entrada em 20 jogadores. Mas colocaria o FAA nas associações para serem as associações a organizar. Eu cada vez mais defendo que as associações são elas que percebem mais os problemas dos presidentes, os problemas dos treinadores e os problemas dos jogadores. Por isso, são elas que, na minha opinião, têm que começar a tomar conta deste, obviamente, nas competições neste patamar e nos cursos, como tem o FAC e o FAB, também ter o FAA. Já há 3 ou 4 associações a nível do país que já conseguiram fazer isso e que isso seja, depois, replicado nas outras associações, porque cada vez mais também temos, e ainda bem, as condições necessárias dentro das associações, porque já têm, as próprias associações já têm a sua academia, várias, desde Aveiro, Viseu, Porto está a ser, já foi inaugurado campos, mas ainda quer evoluir mais nesse sentido. Lisboa também já tem, já há muitas associações por esse país fora a terem as respectivas academias da associação, o que é muito bom para esses cursos e mesmo para as seleções das associações poderem evoluir. Muito bem, avançamos para o final da primeira parte do programa de hoje, falando do Clube Desportivo das Aves, divulgação da lista candidata aos órgãos sociais. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube Desportivo das Aves informa que foi recepcionada uma candidatura aos órgãos sociais do clube para o biênio 2026-2028, apresentada pelo associado Pedro Miguel da Silva Pereira, sócio número 462. Após a verificação, foi confirmada que todos os candidatos indicados cumprem os requisitos estatutorialmente estabelecidos para a elegibilidade aos cargos. Direção, então, Pedro Miguel da Silva Pereira. Presidente adjunto Joaquim Adélio da Cunha e Castro. Vice-presidente António Coelho Machado. Filipe Albino Coelho da Silva. Pedro Nuno Costa Azevedo. Francisco José Azevedo Martins. Vítor Ricardo da Silva Araújo. Tesoureira Patrícia Marlena Almeida Pinto. Secretário José Eduardo Ferreira Araújo. Na Assembleia Geral, Presidente Narciso Alberto Araújo Azevedo Oliveira. Vice-Presidente Luís Gonzaga Gomes Martins. Secretária Carla Maria Sousa Carneiro. Secretário Eduardo Mendes de Freitas. No Conselho Fiscal, Presidente Benjamin Cunha Castro. Relator Pedro Manuel Oliveira Gonçalves. E vogal Luís Augusto Pereira de Castro. No handball, divisão de honra, vitória importante do ginásio de Santo Tirso no terreno do líder Carvalhos por 25-23. A formação do ginásio deu assim um passo seguro rumo à subida à Primeira Liga do handball português. O Carvalhos comanda com 44 pontos, seguido do ginásio com 42, terceiro Porto B 41, quarto Sporting da Horta 37. Ora, para este fim de semana, amanhã,
Jogo importante, às 6 da tarde, Ginásio Sporting Clube da Horta. Em caso de vitória, o ginásio garante praticamente a subida à Primeira Liga do handball português. E com esta notícia de handball, termina a primeira parte do Em Cima da Linha. Após um curto intervalo, estou de regresso com o meu convidado de hoje, o treinador de futebol Américo Soares. Até já. De volta para a segunda e última parte do Em Cima da Linha desta sexta-feira, 8 de maio, com o meu convidado de hoje, o treinador de futebol Américo Soares. Já há uns tempos que não nos víamos. Boa tarde, Mister. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, porque ir daqui à China fazer uma entrevista não era para qualquer um. Não é fácil. Não é fácil. Dispensa apresentações, o meu convidado de hoje, mas mesmo assim digo-lhe que já representou o Gondim da Meia, o Vilarinho, o Desportivo das Aves, Gondomar e ultimamente o Bem-Estar da China. É assim que se diz, não é, Mister? O Bem-Estar. O Bem-Estar. Além de, naturalmente, o Futebol Clube Tirsense. Mister, uma pausa para meditar ou fala um bocadinho de si? Não é uma pausa para meditar. Eu cheguei no final do ano de 2005 a Portugal, tive 4 anos na China, um projeto muito aliciante e motivador e desafiador, acima de tudo desafiador, mas confesso que cheguei bastante cansado e bastante, digamos, a precisar de descanso. Naturalmente os campeonatos também estavam na fase final e achei por bem ver jogos, observar jogadores, ver como é que estava o campeonato, porque a realidade é que estava há 4 anos ausente. Perdeu o contacto, de certa forma, com o futebol português? Não me perdi completamente, que eu acompanhava dentro do que era possível, não é? Através de transmissões televisivas, através de vídeos que me eram enviados e que ia acompanhando as ligas profissionais e não profissionais também, mas obviamente que a distância e o trabalho que se tinha, que realmente era um trabalho... Ou seja, eu estava num projeto que era muito, muito desgastante e aglutinava muito o meu tempo e não tinha muita disponibilidade. Quando vim, como lhe disse, precisava descansar, como é óbvio, e fui vendo jogos e fui me inteirando do como estão os campeonatos, quer profissionais, quer não profissionais, para, quem sabe, na nova época não surgir uma possibilidade de treinar e continuar o meu percurso. Américo, como é que surgiu o convite para ir para a China e qual é que foi o seu primeiro impacto? Isto é uma longa história. Eu treinava o Aves B na altura e recordo-me que jogámos contra o Gondomar B. E o Gondomar B tinha um protocolo com uma empresa de jogadores chineses. Oriunda da China. E o jogo correu bastante bem. E recordo-me que no final do jogo eu fui logo abordado por alguém responsável por essa empresa, por esse grupo chinês. Na altura disse que estava inserido num projeto que era fantástico, que era o ABG, e ficámos a falar no final da época. No final da época fui abordado novamente, conversámos, fui convidado para treinar o Gondomar B, e assim surgiu essa possibilidade. Depois de estar 4 anos no Gondomar, 3 na equipa B e 1 ano, ou uma época, na equipa principal, eles terminaram, ao fim, deram o protocolo que tinham com o Gondomar e regressaram à China, e aí convidaram-me para ir também. Sim, era uma altura muito complicada, porque era a altura que o vírus estava no auge, mas fui aliciado e fui, aceitei o desafio. Mister, foi sozinho, entre aspas, não levou nenhuma na equipa técnica com... Não, o projeto, porque eu iria fazer parte do clube, que é o Bem-Estar, mas o Bem-Estar faz parte da Associação de Wuhan, e o objetivo era claramente preparar uma equipa para as Olimpíadas Internas, que eles dizem que é os Jogos Nacionais, que decorre 4 em 4 anos. Estaríamos no ano 0 e na altura não houve possibilidade de jogar a equipa técnica. Eu iria fazer parte de uma equipa técnica chinesa. Coincidência, tinha lá um treinador de guarda-redes que era português também, que era o Miguel Moreira, e estivemos lá 2 anos. Eu tive 2 anos com ele, mas ele entretanto regressou a Portugal, fiquei lá mais 2 anos sozinho. Era o único português que lá estava na academia.
Mas pronto, é como lhe digo, foram 4 anos a competir na terceira liga chinesa, com um projeto claramente de preparar a equipa para representar a Associação de Dubai, para competir nos Jogos Nacionais. E, fim esses 4 anos e do projeto, que felizmente acabou muito bem, regressei a Portugal. São realidades completamente diferentes, imagino, culturas também. Como é que foi a sua integração? Foi muito fácil, curiosamente foi muito fácil. Foi todo um desafio, fui muito bem recebido, muito bem recebido. Não é fácil, olhando à cultura, olhando à língua. Claro, isso deve ser o mais complicado. É muito complicado, mas também é complicado transmitir as nossas ideias, porque na realidade é que é difícil, porque eles têm muito sucesso nas modalidades individuais. Sim, nos Jogos Olímpicos, medalhados. Sim, mas o futebol não é propriamente um jogo individual, é um jogo coletivo. E confesso que um dos grandes problemas do futebol chinês é a interpretação do jogo. Tem jogadores com muito talento, principalmente jovens jogadores com muito talento, mas tem muitas dificuldades na interpretação do jogo. E daí a China não ser uma potência a nível de futebol. Acredito que no futuro o vai ser, porque tem, nomeadamente, esta geração 2005-2006, que foi a geração que eu acompanhei mais ao pormenor, que a nossa equipa é constituída por esses jogadores. Acredito que essa geração poderá ter, a curto e médio prazo, algum sucesso a nível mundial, porque tem miúdos com muita qualidade. Mister, o que está a acontecer agora na Arábia já aconteceu na China, ou seja, os jogadores em fase final de carreira, há uns anos esta parte iam para a China, grandes nomes do futebol europeu. Sim. Notou evolução agora no atual futebol chinês, com a presença que agora já não se nota tanto, que já não há assim tantos jogadores de renome na China, ainda há alguns, mas não, houve aí uma certa altura, até Vítor Pereira foi treinador na China e outros jogadores portugueses, mas notou evolução no futebol chinês, no futebol profissional na China? Assim, eu fui para a China em 2001. Em 1999 foi a altura em que entraram os grandes jogadores na China, Hulks, exatamente. E muitos jogadores em que havia contratos fabulosos e que, entretanto, o governo chinês alterou digamos, as regras do futebol profissional, e até neste momento existe um teto salarial em que nenhum clube pode contratar um jogador acima de determinado valor. Sim. Okay. Obviamente que isso restringiu um bocadinho a ida de grandes jogadores para o futebol chinês. Mas parece-me que o futebol chinês está melhor organizado, está competitivo. A primeira liga está muito competitiva, a segunda liga nem tanto, e a terceira liga também não é muito competitiva. Mas o futebol chinês, na minha opinião, e destes 4 anos de vivência que eu tive lá, precisa de uma estruturação muito grande, principalmente a nível de futebol juvenil. Porque não é possível não haver campeonatos regulares no departamento juvenil. Não há campeonatos, não. O que existe na China é 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, 5 em 5 meses, haver torneios sub-19, sub-18, sub-17, sub-15, torneios que são concentrados numa só cidade, por exemplo, em que as equipas estão a competir 2 em 2 dias. É um torneio, digamos assim, que é encontrado o vencedor desse torneio. O mesmo acontece com esses jogos que eu falei, que são os Jogos Nacionais, ou os Jogos Olímpicos, como eles chamam. E, na minha opinião, obviamente que isso não é benéfico para o futebol chinês. E não é benéfico porque os jogadores não estão a competir regularmente. Ou seja, estão 3 meses a treinar para competir durante 15 dias. O que me parece é que se nos primeiros 2, 3 jogos as equipas até estão bem, com o decorrer da competição vai haver frustração, porque há cansaço, há equipas que são eliminadas rapidamente também, e isso não é bom para que o jogador se possa desenvolver. Vai criar frustração, e a frustração cria desânimo, e o desânimo leva à desistência. E obviamente que aí torna-se difícil, na minha opinião, haver uma evolução sustentada dos jogadores chineses. No entanto, parece-me, como lhe disse anteriormente, que principalmente esta geração de 2005 e 2006 tem jogadores com muito potencial. Aliás, penso que, por exemplo, falando mais concretamente da nossa equipa, que era o Bem-Estar ou a Associação do Ubei, nós já temos neste momento 5 ou 6 jogadores titulares em equipas da Primeira Liga Chinesa. Estamos a falar de miúdos de 18 e 19 anos, que já são titulares. Inclusive temos o guarda-redes mais jovem da Liga
da Superliga Chinesa era um jogador nosso, que tem 18 anos, é titular na Primeira Liga, coisa que não é normal, também no futebol chinês. Porque os guarda-redes em geral, os guarda-redes são... E é uma das posições que não é permitido levarem guarda-redes estrangeiros. É só guarda-redes chineses. É só guarda-redes chineses. Mas eu penso que, na minha opinião, a China tem tudo para ser uma potência de futebol a longo prazo, mas eles terão que mudar algumas mentalidades, obrigatoriamente. Portanto, não tendo departamento de formação, como é que... Eles têm departamento de formação. Eles mantêm os miúdos a treinar durante o período competitivo. Okay. Exatamente igual a Portugal. Só que não há competição regular. Em Portugal, por exemplo, em Portugal ou na Europa, existem quadros competitivos em que existem durante a época um campeonato regular em que jogam todas as semanas. Lá não. Lá jogam 3 em 3 meses, como lhe disse. Durante 15 dias, jogam os 2 em 2 dias. Portanto, isso não contribui em nada para a evolução do jogador, como é óbvio. Portanto, mesmo para as equipas da Superliga ir buscar jogadores aos escalas mais baixas é complicado, não é? Sim, de certa forma sim, mas eles têm os jogadores nas academias, percebe? Se há coisa que a China tenha condições e academias. Sim, imagino que sim. E estádios, não é? Estádios, porque a realidade é esta, é que nós competíamos na terceira liga e jogávamos em alguns estádios, porque há cidades que realmente vivem o futebol de uma forma intensa, com 30 mil pessoas a ver jogos da terceira liga, não é? Na primeira liga já se vê regularmente 70, 80 mil pessoas a ver jogos. Agora, não é vivido isto em todas as regiões da China, porque tem zonas da China, Xangai, Chongqing, Shandong, Guangdong, em que as pessoas gostam muito de futebol, mas não é em todas as cidades, não é óbvio. Como é que era a sua vida na China, Américo? Contas lá um bocadinho da sua história. Como é que passava o tempo quando não estava a trabalhar? Pois, essa questão é essa. Eu pouco tempo tinha Eu, felizmente, tinha excelentes condições. Tinha a sorte de estar a viver em Hubei, no centro da cidade. Como disse anteriormente, Hubei pertence a Wuhan. A nossa academia era no centro da cidade, o que facilitava muito. Eu entrava às 8 da manhã, ia sair por volta das 7, 7 e meia da noite. Porque almoçávamos lá, jantávamos lá, e quando não tínhamos treino, tínhamos trabalho para fazer, como é óbvio, não é? Porque aquilo exige muito e eles exigem muito. Muitos relatórios, muitas observações. Isso eu gostava, como é óbvio, que se há coisa que eu gosto é de futebol, e passava bem o tempo, sinceramente passava bem o tempo, porque integrei-me muito bem na forma de viver dos chineses, e é muito fácil viver na China. Muito fácil, e gostei de lá estar. Obviamente que tinha o senão, que era estar muito longe de casa, da família, dos filhos, dos amigos, e obviamente que isso também cria desgaste. Mas são umas horas longas de avião, não é? Sim, horas de voo são 12, mas depois tem muitas vezes vai-se para Hamburgo e perde-se imensas horas, porque as ligações demoram muito tempo e por vezes era quase 20 horas de viagem, não é óbvio. Ou de viagem, não, mas o tempo que demorava daqui lá. E obviamente que... Mas eu acho não, tenho certeza que valeu a pena, porque foi um projeto muito, muito interessante. Acabou como nós queríamos, fomos campeões olímpicos. E para lhe dar uma ideia, até eu publiquei isso, mas isto foi tirado até de um texto que foi publicado por Lionel Pontes, que está no Xangai Sichuan a trabalhar no departamento juvenil, em que disse que os Jogos Nacionais é o equivalente à Liga dos Campeões em Portugal. Em Portugal, na Europa, desculpa. Não será assim, porque a dimensão, com certeza, que não é a mesma, mas a nível interno é uma prova muito importante e que eles dão um valor incrível mesmo. E, graças a Deus, ao contrário das sondagens, nós fomos campeões. Isso é que era importante. Professor, apanhou uma fase de Covid ainda, não é? Foi complicado, vamos lá um bocadinho. Eu entrei em pleno Covid. Fiquei 28 dias de quarentena. 28 dias? 28 dias. 14 dias em Xi'an e 14 dias em Wuhan. Foi o período mais duro. Porquê mais duro? Primeiro, ter que estar fechado, como é óbvio. E depois ter que comer o que eles me davam. Hábitos alimentares completamente diferentes. Aí foi duro, mas eu continuo a dizer, foi uma aventura incrível. Foi uma aventura incrível que, contado, acho que ninguém acredita. Porque... Mas conte lá um bocadinho. Não, alguma situação mais caricata que tenha. Não, isto
É desde chegar à China e ser encaminhado para autocarros próprios, em fazer testes e mais testes e mais testes e mais testes. Também os testes lá são iguais aos de cá, São mais violentos. São mais violentos. Mais violentos, mas é assim, mas pronto, mas era procedimentos que eles tinham que tomar, e porque eu não vivenciei com casos de Covid extremo, pronto. Claro. Obviamente que a minha equipa, por exemplo, a nossa academia chegou a estar fechada várias vezes. Eu, felizmente, nunca contraí o Covid, mas chegámos a estar fechados muitas vezes. Eu cheguei a estar em casa, no meu apartamento, que vivia num condomínio fechado, em que tive várias vezes que saí rapidamente, porque senão ficava lá fechado, porque quando apareciam casos eles fechavam tudo. Mas opa, eles dizem que foi um período muito mau, eu acredito que sim, que no início foi muito, muito mau. Eu vivia a 2 km onde apareceu o primeiro caso de Covid, que era um mercado que ainda hoje está fechado. Estava mesmo na origem do... Exatamente, mas foi, como lhe digo, felizmente nunca contraí o vírus, nunca vi nenhum caso alarmante, exatamente, mas vi-os com muitas dificuldades, alguns jogadores e alguns treinadores e muitas pessoas com algumas dificuldades, como aqui em Portugal se via, não é? Mas aquilo era muito engraçado porque havia restrições para todo lado. Depois nós tínhamos um código em que, se éramos testados, se estava positivo, o código era vermelho e não podíamos sair à rua porque estávamos a infringir, não é? Se não fôssemos enviados para o hospital, tínhamos que estar em casa. Infelizmente nunca tive esse problema. Tive uma vez um problema que estava, e esse foi o caso mais caricato que eu tive, que estava num café e de repente fecharam o café e eu estava lá dentro. E foi toda a gente para o hospital e eu naquei-me a ir e não fui, e fui para a minha casa, tive que estar fechado em casa, tive alguns problemas que tive que gerir e felizmente as pessoas trataram muito bem e foi gerido. São histórias que ficam para a vida, não é? São. É realmente é diferente, é muito diferente. A cultura deles é muito diferente e tem procedimentos muito diferentes. Mas se nós os respeitarmos, eu fui muito bem tratado mesmo. Já falou aí na comida, que almoçava e jantava na academia. A nível gastronómico, a adaptação foi fácil? A comida é muito diferente da nossa? Sim, bastante diferente. No primeiro foi muito difícil, porque todas as restrições, nós não podíamos almoçar fora, jantar fora, não podíamos fazer isso porque estava tudo fechado. E era um risco. Eu, como fazia parte de uma academia que pertencia ao governo, nós tínhamos várias restrições e eles, as coisas mais pediam não saiam, não vão para sítios públicos porque há o risco grande de contrair o vírus e um caso de vírus era um motivo para fechar toda a academia. E no primeiro ano tive alguma dificuldade. Em procurar a alimentação que eu estaria mais habituado. Mas depois vamos também descobrindo os hábitos alimentares que eles têm e vamos percebendo o que é que gostamos e o que é que não gostamos. Em determinadas comidas, utilizando os temperos deles, acaba por ser bom. E adaptei-me, algumas vezes também fazia em casa e aprendi também a cozinhar e também obrigam, como é óbvio. E foi muito interessante, foi um período muito interessante, foi acima de tudo um período de aprendizagem e num contexto completamente diferente, em que me surpreendeu pela positiva, sem dúvida. Se tivesse que regressar, Américo, pensava ou... É assim, teria que pensar muito porque, é que eu lhe digo, foram 4 anos, principalmente os 2 últimos anos, foram muito desgastantes. Desgastantes porquê? Porque eu não tinha tradutor. Eu tinha que falar com eles em inglês e isso criava uma barreira enorme. Se bem que, pelo contacto diário que nós tínhamos, muitas vezes nem era preciso falar, nós já nos entendíamos e eu utilizava muito, quer no treino, quer a preparação para o treino, muitas animações e transmitia muito bem aquilo que nós pretendíamos para o treino e para o jogo. Agora, regressar, nunca se diz que não é? Porque nunca sabemos o futuro. Se me disser que é a minha prioridade, não, a minha prioridade não é regressar, mas não invalida de aparecer uma proposta que eu diga que realmente vale a pena no aspecto desportivo e, como é óbvio, financeiro, mas não é a minha prioridade. Eu tinha a minha família, tinha as minhas filhas e há coisas... Os longe da família já há bastante tempo. Exatamente, e há coisas que nós ganhámos, mas há muita coisa que nós perdemos que nunca mais conseguimos recuperar, como é óbvio, não é? E há coisas muito mais importantes do que
do que o fator monetário, como é óbvio. O falecido Artur Jorge dizia que a língua de futebol é universal. Aplica-se... Completamente. E eu, aliás, acho que um dos grandes problemas, muitas das vezes, tem a ver com os tradutores. Porque muitas vezes não é traduzido exatamente aquilo que nós dizemos. E mas chegou a ter alguma experiência desse, que estava a dizer uma coisa e estavam a falar da outra? Percebeu-se disso? Sim. Sim, porque isso surge naturalmente, porque infelizmente nos 2 primeiros anos tinha um tradutor que era além de ser meu amigo, era um rapaz chinês, além de ser o meu amigo, era competente, mas eu também percebia que determinadas palavras provavelmente desvirtuavam aquilo que eu queria dizer, ou seja, a tradução desvirtuava aquilo que eu pretendia comunicar aos jogadores. Foi mais difícil nos primeiros meses, mas quando começámos a trabalhar 2 anos com os mesmos jogadores, eles percebiam claramente o que eu pretendia dizer. Até porque tinha alguns rapazes que sabiam também falar um bocadinho de espanhol, o espanhol é mais compreensível e conseguíamos entender, a mensagem conseguia ser passada e os resultados foram bons. Quer a nível individual, quer a nível coletivo. Professor, fez parte do projeto desportivo das Aves, foi com tristeza que viu o clube chegar ao ponto que chegou, não? Foi. O Aves, eu tive a felicidade de ter a equipa viver do Aves. Foi um ano incrível. Com muito sucesso, diga-se de passagem. Foi um ano incrível, com uma equipa incrível, com um apoio incrível que eu tive de todas as pessoas. Fizemos uma época incrível a todos os níveis. Não conseguimos o primeiro lugar, mas é um assunto que eu até nem gostaria de falar. Mas fizemos uma época incrível, potencializámos jogadores, jogávamos bem, onde íamos, levávamos muita gente connosco, tínhamos um apoio incrível. Foi um projeto que me deixa ainda hoje muitas saudades, porque adorei treinar o Aves. E o Tirsense? O Tirsense foi fantástico. Eu comecei a treinar, eu jogava no Tirsense, foi um processo de camada de jovens no Tirsense. Fui levado para o departamento juvenil do Tirsense pelo falecido Araponga, uma pessoa que eu nutro não só uma admiração, como um respeito enorme, que era uma pessoa incrível, e ele tinha sido o meu treinador e convidou-me na altura para treinar os guarda-redes. Eu não queria, mas na altura nem pensava em seguir a carreira de treinador, sinceramente. Eu tinha acabado de jogar futebol, comecei a treinar com ele, na altura as coisas não estavam muito bem, e eu comecei depois a ajudá-lo também como adjunto dele, e até foi ele que mais me incentivou para ser treinador. O processo começa aí, tive a oportunidade de treinar os júniores, subir os júniores ao Nacional, na altura, tomei conta da equipa principal. Penso que, e olhando a esta distância, penso que fizemos um trabalho incrível, numa altura em que penso que foi a única vez que o Tirsense treinou ao final da tarde ou à noite, na altura com o Sr. Carlos Pinto, que foi um presidente que pegou o Tirsense com muitas dificuldades e só uma pessoa como ele, com a capacidade de gestão que ele tinha, sim. Que conseguiu um grande Tirsense. Um grande Tirsense, conseguiu ajudar. E pronto, eu penso que fizemos um trabalho extraordinário. As coisas, no último ano que lá estive, não estavam a correr muito bem, mas eu acreditava sinceramente que pudesse correr bem, mas na altura as pessoas entenderam que seria melhor cessar funções e pronto, partir para outras situações maiores. E agora, o professor está aberto naturalmente a outros convites aqui, pelo menos internos. Sim. Agora é esperar. Está a acabar, sim, claro. Agora está a acabar, ou acabou, em alguns caminhos já acabou. É esperar e aguardar que apareça um projeto que me motive e que me entusiasme e seguir se for. Que diferenças é que encontra sobre o futebol português que deixou quando partiu para a China e o que encontrou quando chegou da China? Eu quando fui para a China, foi exatamente no ano em que se liga. Ou seja, eu ainda estive na disputa pelo Gondomar, nós estivemos na disputa até ao fim. Pela Liga. Perdemos o acesso à segunda Liga no último jogo e depois não conseguimos... Para o play-off, exatamente. Não, mas nós perdemos, nós no último jogo perdemos contra o Marítimo em casa e o Trofense perdeu em casa também. Se nós tínhamos ganho esse jogo, nós passaríamos o Trofense, ficaríamos em primeiros e passaríamos nós diretamente à segunda Liga. Não vencemos e então fomos disputar o acesso à terceira Liga e não conseguimos. À Liga 3. Sim. À Liga 3, assim, foi um ano fantástico também nesse ano de Gondomar, fizemos uma época incrível mesmo. Portanto, agora voltei
Parece-me que a Primeira Liga está muito bem, está muito boa, não teve um... Tem visibilidade, por exemplo, na China, os chineses, na China vê-se futebol português. Sim, a Liga de Portugal sim. quer vender a imagem de futebol português. Eles acompanham mais jogos grandes e veem e aparecem muitos vídeos com reportagens das equipas grandes. Nem tanto do campeonato português, então, como os europeus seguem muito se eventualmente... Liga dos Campeões. Sim, mas não é um campeonato com muita visibilidade lá. Eles conhecem muito o Cristiano Ronaldo. Eu fiquei espantado com o conhecimento, com a paixão que eles têm por Cristiano Ronaldo. É inacreditável. Parece-me a mim, também poderá ser o facto de ser português, mas parece-me a mim que para eles o Ronaldo é claramente o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Parece. Agora... Sim, eu fiquei espantado quando lá cheguei, montes de chineses com camisolas do Cristiano Ronaldo. É incrível. E há sempre aquela comparação Messi-Ronaldo. E via-se realmente muito mais camisolas do Ronaldo que do Messi, mas muito mais. Mas eles acompanham, mas não digamos que não tem a visibilidade de um campeonato inglês, um campeonato espanhol, isso não. Estamos a caminhar para o final da nossa amena conversa. Continua-se a falar muito de arbitragem em Portugal, Américo, na sua opinião. O foco está... O futebol... Na China, os árbitros não são... É igual. Então pronto. É igual. A arbitragem está sempre no centro da furacão, no olho do furacão. Exatamente. O futebol tem uma particularidade que é... Todos nós percebemos futebol. Sim, todos nós somos treinadores. Todos nós somos treinadores, todos nós somos adeptos, todos nós somos árbitros. E é muito fácil criticar a arbitragem, é muito fácil. Naturalmente que nós, com a inclusão do vídeo-árbitro, obviamente que minimiza mais os erros, mas eles ainda existem. E vão continuar a existir. E depois há o erro da apreciação, como é óbvio. Mas parece-me que temos evoluído para melhor. Acho que o vídeo-árbitro ajuda. Acho que a arbitragem está a evoluir, mas os erros vão existir sempre. E quem perde com erros de arbitragem vai ter sempre que se queixar. Eu acho que o importante na minha opinião, nós que somos agentes esportivos, e direto ou indiretamente, nós devemos contribuir para um futebol melhor, como é óbvio, não é? E há que respeitar a arbitragem, há que ter a paixão pelo futebol, há que discutir as opções, há que discutir os resultados, há que discutir, quiçá, as decisões do árbitro, até do treinador, mas nós devemos valorizar aquilo que nós temos melhor. E Portugal, felizmente, um dos melhores produtos que temos em Portugal é o futebol. Um país tão pequeno, com tão poucos praticantes, temos provavelmente dos melhores jogadores a nível mundial. E isto é ano após ano a surgir grandes talentos de futebol português. Nós, como agentes de futebol, como adeptos de futebol, devemos viver o futebol com paixão. E quando vive o futebol com paixão, vai discutir opções táticas, vai discutir opções de arbitragem, vai discutir tudo. Mas isso é que alimenta, isso é que nos alimenta, isso é que nos leva ao estádio, não é? Porque nós adoramos futebol, o povo português adora o futebol e nós somos apaixonados por futebol e vocês fazem um enorme trabalho que é louvar. Eu muitas vezes, voltando e para desejar uma planinha também a vocês, eu estava na China, muitas das vezes acompanhava o futebol até vocês, ouvir o relato, acompanhar. É a única forma de ter o contacto. Percebe? E esse trabalho que vocês fazem, que se calhar é valorizado por poucos, mas é apreciado por muitos, não é? Porque a realidade é esta, a realidade é que o vosso trabalho se calhar não é profissional, ou não é profissional. Não é. É um trabalho amador, mas é um trabalho que ajuda a promover o futebol, que leva o futebol às pessoas que não podem acompanhar o futebol. E é essa paixão que vocês têm que deve ser transmitida para todo o adepto, e para todo o treinador, e para todo o jogador, e para toda a criança que gosta de ver futebol, que acompanha o futebol. Essa paixão é que deve acompanhar o futebol. Porque o futebol é isto, o futebol é paixão. Porque os erros vão existir sempre. Eu utilizo uma frase que é muito importante. Eu não me preocupo muito com o que as pessoas dizem do meu trabalho, mas preocupo-me muito com aquilo que é o meu trabalho. Não sei se me faço entender. Sim. Porque é importante isto. As pessoas percebem que o futebol é emoção, é paixão, mas há que o viver de uma forma salutar, admitindo o erro e discutindo e até criticando, pronto, faz parte. Mas nós devemos viver o futebol com paixão, com entusiasmo e a arbitragem está sempre no olho furacão, como disse há um bocado e muito bem, mas vai estar sempre se a nossa equipa não vencer. Vai estar sempre. Porque nós não... Só pode ganhar um, não é? Exatamente. Isto é aquela questão, quantas formas há de olhar o mundo, não é? Tantas quantas pessoas houver. Porque olhamos sempre de forma diferente. Olhamos como nós queremos olhar. Portanto,
Eu acho que o mais importante é, nós somos agentes esportivos e que gostamos do futebol, é perceber que devemos dar tudo ao futebol. E o futebol também é o erro. E o futebol é a paixão, é o entusiasmo, e nós devemos, eu enquanto treinador, é tentar que a minha equipa jogue melhor e vença mais vezes. O adepto é puxar pela equipa, ajudar a equipa, criticar, mas ajudar a empurrar a equipa para conseguir vitórias. Vocês levar esta mensagem que é tão importante, e essa informação, e o futebol, aquelas pessoas que eventualmente não têm possibilidades de se deslocar a um estádio, não têm possibilidades de acompanhar a equipa, e que gostam de estar em casa e ouvir falar de futebol. Vocês falam de futebol. A comunicação social fala de futebol. E nós temos que valorizar e respeitar todos estes agentes esportivos que são tão importantes. Por isso é que eu gosto de futebol. Independentemente de continuar a treinar, de não voltar a treinar, eu gosto sempre de futebol, porque é a minha paixão. Não é? É a paixão de todos nós. É o acompanhar, é o desporto. Agora o erro, vamos sempre discutir isso, porque não é fácil ser árbitro. Isso não é fácil. A arbitragem está sempre no limite. Mas depois vamos, entre o leve e o haver, vamos perceber que se calhar quem vence é sempre o melhor. Mérico, foi um prazer ter aprendido um bocadinho consigo, e desejo as maiores felicidades e que o telefone toque em breve para vê-lo outra vez no banco de suplentes, a cheirar a relva. Não é? E eu agradeço o convite e assim espero que surja uma oportunidade para continuar a treinar. Muito obrigado, bom fim de semana, até uma próxima oportunidade. Foi o Em Cima da Linha, desta sexta-feira, 8 de maio, com o Mérico Soares, o Mister que está de regresso, depois de 4 anos na China, aqui na primeira pessoa no Santo Tirso Digital. Em meu nome, em nome do meu convidado e do Paulo Sampaio, que esteve aqui na primeira parte, desejo a continuação de uma ótima tarde de sexta-feira, de um bom fim de semana, até de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Boa tarde.